queridas do primeiro ano aqui do nosso ensino médio. Estamos aqui para mais um encontro gravadíssimo do nosso componente curricular de projeto de vida, não é? Lembra que a gente sempre bate esse papo por aqui também. Eu espero que vocês estejam acompanhando nossas aulas gravadas. Até porque aqui sempre tem uma atividade para que vocês desenvolvam e entreguem aos professores, né? Professora ou professor da mediação aí na sala, na turma de vocês, gente, porque isso conta como uma avaliação de frequência, tá bom? A gente não faz provas, né, no projeto de vida, mas a gente faz essas atividades que são cobradas depois, né, que vocês entreguem para os professores da mediação, tá bom? Então, a gente está aqui, minha gente, fazendo um bate-papo super legal. A gente teve agora há pouco, né, um encontro ao vivo, onde nós conversávamos sobre cultura, natureza. A gente foi diferenciar, né, o que é natural e o que é cultural. Quando a gente fala do natural, não é o natural de naturalizar, de achar comum, mas o que é inerente da própria natureza humana, o que é que faz parte de nós enquanto seres que também somos, né, animais, por exemplo. O que é da natureza humana e o que é cultural. O que é que se configura como cultura dentro das humanidades, tá? Então a gente conversa, vimos em algum momento que o que é universal, o que acontece em todos os povos, é o que é natural da humanidade. Por exemplo, a necessidade de se alimentar, de ter uma moradia, né, de ter um abrigo, como a gente poderia se referir, tá? Isso é natural. Isso é necessidade universal de todo ser humano. Agora, culturalmente, isso vai mudar. Quando é que isso muda? Quando eu pego a necessidade de se alimentar e digo que aqui no Piauí todo dia se come cuscuz. É em todo mundo que se come cuscuz? Não é em todo mundo que se come cuscuz, não é verdade? Uma mão de vaca, uma buchada, só tem por aqui na nossa região Nordeste, né? Sobretudo aqui no Piauí. Então, isso é cultural. Então, a gente pegou por esse viés, né? Por esse aspecto da comida, da alimentação, né? Da forma como isso faz parte da identidade desse nosso povo, tá certo? Isso é cultural. Por quê? Porque não é no mundo todo que vão comer o cuscuz como a gente come. Ora, mais se o cuscuz daqui é diferente do Ceará, que é muito diferente do Maranhão, que quase não tem, né? Então a gente vai batendo esse papo, vai diferenciando natureza de cultura, mas compreendemos ainda, nesse nosso momento ao vivo, que o ser humano, a humanidade, ela possui esses dois aspectos, essas duas vertentes. A natureza e a cultura fazem parte da raça humana, da nossa espécie, né? Das humanidades. Então, a gente vai dar seguimento, né? Essa nossa aula, esse nosso momento aqui, que a gente também está se encontrando, só que agora de uma forma diferente. A gente está continuando essa temática de diversidade cultural, tá certo? Nossa componente curricular é de projeto de vida. E eu sou a professora Amanda, com vocês aqui para mais esse momento. Então, a gente tinha falado, né, alguns exemplos do que era natural, do que era cultural, e a gente traz aqui de volta, né, porque é sempre bom ver o Arnaldo Antunes, dizendo que miséria é miséria em qualquer canto, e riquezas são diferenças. Riquezas são diferenças. Isso aqui está justificado aqui. Nossas culturas são diferenças, né? As culturas são diferentes e são diferenças. Os seres humanos são diferentes, naturalmente, né? A gente tem, inclusive, que a diferença, biologicamente falando, a gente tem um conceito dentro da biologia para isso que se chama variabilidade. Esse conceito de variabilidade, dentro da biologia, ele vai garantir
A variabilidade é um conceito que se refere à garantia do sucesso de uma espécie. Então, biologicamente falando, quanto mais diversa é uma população, mais chances ela tem de não ser extinta. Repara comigo como é interessante fazer essa comparação. A variabilidade dentro da biologia, a diferença é o que vai fazer uma espécie se garantir de não ser extinta. Quando a gente traz para as questões sociais, será que essa diferença ela é tratada com enfatizando essa importância aqui? Será se essa diferença ela é tolerada dentro da nossa sociedade, né? Eu até arrisco dizer que nem sempre. A gente não tolera nem uma divergência religiosa, o fato de eu ser de uma religião, a pessoa ser de outra, a gente vai sempre estar querendo impor o que é o correto, o que é o certo, o que é o errado. A gente não respeita as diferenças. A gente não respeita as diferenças, né? Por exemplo, entre uma pessoa que mora na cidade, tem um trabalho, precisa ter um carro, com a pessoa que decide andar de bicicleta. Porque a gente, ou andar a pés, eu tenho um exemplo que é de uma pessoa muito querida, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, uma das pessoas mais competentes que eu que eu tenho o prazer de conviver, um amigo, né, que é arquiteto. E se você parar para pensar bem, essa profissão, ela tem um determinado status. Porque a arquitetura, ela, por muito tempo, não está à disposição de quem não tem dinheiro para pagar pelos serviços, né? Vamos combinar uma coisa. E claro que vão existir, sim, arquitetos e arquitetas preocupadas com essa mudança de paradigma dentro dessa profissão, lógico, né? Então, tem muita gente engajada com outras coisas. Mas, enquanto isso, tem gente escolhendo, né? Continuar a serviço apenas, né, de quem tem muita grana para poder fazer os serviços mais caros possíveis. Tem gente que é assim. Eu estou dando esse exemplo porque eu fiquei muito sentida com o que esse amigo passou, porque ele é um cara que ele não tem carro. Ele é um baita de um profissional. Os trabalhos dele são ideias, assim, ele é genial. Ele envolve nos projetos de arquitetura dele toda uma questão de sustentabilidade. Ele está ali preocupado com os materiais que vão ser usados, se eles são com o custo e com uma qualidade bacana. Então, ele aposta muito nisso. Então, para contratar um serviço como esse, a pessoa tem que ter afinidade de pensamento também. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não quero ter porcelanato na minha casa. Agora, se eu puder botar aquela pedra lá de castelo ou o tijolo no chão, que até esfria, é permeável, é uma outra ideia, uma outra concepção, né? É diferente, eu vou julgar porque é ruim, é bom? Não, para mim, para o que eu acredito, para a minha demanda, isso é mais necessário. Mas onde é que eu quero chegar com essa conversa? Né? Nas nossas intolerâncias. Um dia desses a gente estava conversando que alguém se referiu a ele como uma pessoa que não tinha nem carro para atender um cliente. Porque é que ele seria citado, né, num determinado momento de que ele precisaria dar uma palestra, por exemplo, se ele é uma pessoa que não tem nenhum carro para atender um cliente. Eu estou rindo agora, mas isso me deixou muito magoado. Imagine a ele, né? O cara, ele está pensando lá na frente, ele está no futuro. Quem acha que o futuro, o brilhantismo, né, da humanidade vai ser estar andando em carros e cada vez mais emitindo gás carbônico para a atmosfera, botando mais um carro na rua para a pessoa andar sozinha. Né, gente? Pelo amor de Deus. O futuro é diferente do que a gente imagina. A gente tem que andar para trás, porque avançar no sentido desse progresso, que esse desenvolvimento que não tem nada de sustentável, não é avançar. Tá? Isso aí é botar todo mundo num buraco. Então, é uma pessoa que pensa diferente e não é tolerado, porque ele não tem um carro. É trágico, né? Então, nós somos intolerantes às diferenças. Naturalmente, não. Culturalmente.
culturalmente a gente não quer aceitar. Eu coloco a gente porque existem, né, vários preconceitos que a gente, por mais que ache que não tem, a gente acaba tendo, né? Então é bom que a gente observe que a variabilidade, as diferenças, quando a gente vai para esse conceito dentro de uma ciência importantíssima, né, que é da compreensão da própria vida, da existência por si só, a diferença garante o sucesso das espécies. Mas na sociedade, essas diferenças, elas às vezes são pouco toleradas, né? Então a gente conversa esse monte para compreender que existem vários exemplos disso. A intolerância religiosa, né? O fato de terem pessoas que entram nos terreiros para tocar fogo, para quebrar as imagens dos santos, né? Daquela crença. O fato da pessoa não tolerar, né, a cor da pele de outra pessoa, não querer por perto. Ainda hoje tem gente assim, gente. Ainda hoje tem gente que faz esse tipo de coisa. Então, nós não somos pessoas culturalmente que toleramos tantas diferenças, não. Infelizmente, a gente tem que compreender isso para poder mudar, né? A gente tem que compreender para poder mudar. Então, olha só, esse conceito de cultura como um consenso, né? Um sistema de atitudes, valores e significados compartilhados e as formas simbólicas em que se acham incorporados, né? Essa daqui é Peter Burke e antropólogos que chegaram nesse conceito, né, sobre cultura. Então, uma das principais marcas, a principal marca das culturas são as normas e as regras de determinado povo, tá certo? Isso aqui é cultura. Né? Uma das principais marcas dessa cultura. Onde há regra, há cultura. Onde há norma, há cultura. Então, vocês podem lembrar, inclusive, que no começo do nosso encontro sobre esse tema, no Momento ao Vivo, a gente falou que uma antropóloga fala que onde é que vai ter cultura? Como começou a cultura? Ela vai dizer, ó, começou no dia que uma pessoa tirou tempo, desprendeu ali energia, tempo da sua vida para cuidar de outra pessoa, para levar essa outra pessoa à cura. Bem ali começou a cultura. Cada uma, né, vários pesquisadores da área, principalmente da antropologia e da sociologia, podem ter uma percepção diferente, né, do que é essa cultura ou de como e quando ela começou. Né? Então, é interessante a gente observar que isso aqui é um ponto de vista também, né? Que a principal marca das culturas são as normas e essas regras. Então, onde há regras, também há cultura. Olha só como é interessante. E aí as regras são as mais variadas possíveis, né? Então fiquem vocês com essas imagens que a gente encontrou na internet, tá? Então olha só, por favor, não vá, a gente não consegue ver pelo idioma, né? Porque realmente eu sou um analfabeta nesses idiomas aí, mas se você reparar, olha essa aqui é incrível, gente. Olha o que é proibido aqui, por favor. Quando você for usar aparelho sanitário, você não fique nesta posição, por gentileza, né? Se organize para fazer as suas coisas de outra forma. O adequado é assim e você fica aqui com essa carinha de feliz, tá bom? Interessante, né? Então, ó, por favor, eu não entendi muito bem, mas parece que uma pessoa está com a arma apontando para outra pessoa que está jogando lixo ali. Não sei, será que é? Não entendi. Mas olha como é que é essa regra. Olha essa aqui, perigo, né? Se você for muito próximo aqui da pontinha, você pode estar correndo um risco, né? Então, aqui a gente tem vários tipos de regras, né? O que é que pode e o que é que não pode fazer. O que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito. Então, onde tem regra, tem cultura, né? Então, existem coisas que dentro de uma comunidade é tolerado ou é tolerável e tem coisas que não. Então, o que não é tolerado precisa ser um consenso, precisa ser dito e precisa ser sinalizado. Oh, você não pode fazer isso, aqui não. Né? Então, onde há regras, há cultura também. Né? Então, o conceito de cultura como um consenso seria que esse sistema de atitudes, valores, significados compartilhados e suas formas simbólicas, né? Onde eles se acham, em que eles se acham incorporados. Agora, isso como um consenso, como uma soma
né, de compreensões que vão para o mesmo rumo. Mas agora, quando você vem bem aqui, ó, o conceito de cultura como um conflito, olha só, é um conjunto de diferentes recursos em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole. Isso aqui me faz voltar também ao momento do nosso primeiro encontro ao vivo sobre esse tema, quando a gente fala, né, dos povos indígenas, do que eu citei até o exemplo da Sônia Guajajara falando, né, como é que as pessoas que não moram no campo, que não têm contatos, não têm uma compreensão, ela chama a senadora de alienada, quando ela coloca que todo povo indígena tem terra demais e poderia viver de uma outra forma que não naquela miséria. Né? Por que, que os indígenas são miseráveis? E ela disse que a pessoa era alienada. E, na verdade, não é miserabilidade, não é miséria. Ela diz que eles escolheram viver assim. Porque não é miséria. Né? Então, como o Arnaldo diz, né? O Arnaldo Antunes, a riqueza é a diferença. É bem aí nesse ponto que a gente compreende esse conceito de cultura como um conflito, porque sempre vai ter uma troca entre o que é escrito, o que é oral, o dominante e o subordinado. Isso é muito mais próximo de um conceito que a gente pode trazer, inclusive para as nossas práticas diárias, né? Dentro das urbanidades, dentro das cidades, né? E da aldeia e da metrópole. Então, tem aqui uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo que mostra assim, o Descobrimento 2, é o título dessa tirinha. Salve selvícolas! Aí, acho que é silvícolas. Que ridículo. Eles são da selva e não da silva. Sim, mas aí os indígenas olham assim, chegou a isso aí que dizem que é cultura, né? Então, gente, essa visão, eu sempre falo um pouco sobre isso, né? Essa visão que a gente tem do outro, do diferente, né? A gente precisa compreender que nós somos fruto de um país colonizado, que essa colonização ela rende situações até hoje que são bem difíceis, às vezes, da gente se livrar um pouco e tentar imaginar a vida de uma outra forma, né? Então, quando a gente traz um momento para conversar sobre essa temática, a gente também faz um convite a gente observar e ser sensível, né, a essas diferenças que existem entre todos nós, né? Culturalmente falando, eu posso até falar de um jeito diferente e falo. A forma como eu falo, meu sotaque, mesmo dentro do Piauí, é diferente do sotaque lá da turma que está lá em Canto do Buriti, lá em Picos, né? Não é nem Canto do Buriti, é Canto do Buriti que se fala lá, né? Então, culturalmente, nós somos diferentes, né? A riqueza está nessa diferença. E a gente precisa estar sensível a essas diferenças. Porque são essas diferenças que, de uma certa forma, vão nos proteger também enquanto sociedade. Somente quando a gente consegue, né, ter essa integração, essa compreensão do outro, a gente vai viver plenamente feliz, né? E deixar os outros viverem também da forma como se precisa, da forma como eles querem, Brasil. Tá bom? Então, a gente vem aqui para mais um momento já buscando esse outro conceito, né? O que é essa diversidade? Então, a diversidade ela vai estar presente tanto na cultura, eu falei para vocês, né? Quanto na natureza. O conceito é muito empregado para tratar a qualidade de ecossistemas e hábitats, né? Lá na biologia. A biodiversidade ela é uma qualidade dos biomas, ou seja, tudo que tem vida num determinado lugar, de acordo com a sua condição climática, vai ser a biodiversidade daquele lugar, tá? Mas quando a gente vem com esse conceito para abordar essas questões culturais, a gente vem com isso aqui, ó. A diversidade cultural é o conjunto de diferenças que devem ser vivenciadas de forma integrada. Conjunto de diferenças que devem ser vivenciadas de forma integrada, tá certo? Então, olha só.
Essa diversidade é percebida com frequência como uma disparidade, uma variação. Vamos grifar isso aqui. Uma pluralidade. Quer dizer, o contrário da uniformidade e da homogeneidade. É tudo diferente mesmo, não se misturam as coisas, né? Cada um tem sua identidade. Em seu sentido primeiro e literal, a diversidade cultural referia-se apenas e simplesmente em consequência da a multiplicidade de culturas ou de identidades culturais. Alan Kindle tá aí essa forma, né, de tratar essa diversidade cultural. Então a gente sempre vai ver que é a diferença mesmo acontecendo, as variações, a pluralidade, né, a disparidade. Não dá para compreender o todo de uma forma homogênea, de uma forma que se exista de uma forma única. Tá? Então, essa diversidade cultural ela vai ser justamente uma consequência dessas múltiplas culturas e das identidades desse nosso povo. Né? Então, esse sentido da diversidade cultural é o da autopreservação. É através das diversas culturas que estranhamos os nossos próprios hábitos e passamos a olhá-los de uma forma nova. E aí eu quero perguntar para vocês: já aconteceu alguma situação onde você esteve lidando ali com uma coisa que você nunca tinha visto na sua vida e a partir do momento que você teve aquele contato com aquela coisa que você nunca tinha visto na sua vida, você passou a pensar diferente? A ver as coisas de uma outra forma? Já aconteceu isso? Olha só por que eu estou perguntando isso. Por conta desse slide aqui que tem escrito que o sentido da diversidade cultural é a autopreservação, né? Mas que é através de diversas culturas que estranhamos. A gente vai estranhar nossos hábitos, tá? A gente tem mania de estranhar o hábito do outro quando a gente vê o diferente, mas é a partir desse contato com o diferente que a gente estranha nossos hábitos. E aí eu estou perguntando para vocês: houve alguma situação onde você se deparou com algo novo que você nunca tinha visto e isso transformou a tua forma de agir depois? Hã? Eu vou colocar essa pergunta aqui no slide, tá bom? Para que você faça essa anotação e na próxima aula você traga para a gente comentar. Olha só. Houve alguma situação onde você se deparou, você viu pela primeira vez alguma coisa, você se deparou com algo novo para você, né? E que mudou algo em você? Essa é a pergunta. Eu vou dar até 2 minutinhos para que vocês anotem e valendo.
Ok, gente? Então tá aí, viu? Eu gosto de perguntar isso para vocês porque eu já passei por várias situações que, nossa, me transformaram demais. Uma delas eu viajei, tive a oportunidade de fazer uma viagem, né, para um lugar longe, e aí eu observava que as pessoas comiam de um jeito esquisito, assim, diferente, né? Tipo assim, a gente acorda, tem que ser o café, o pão, né? E quando eu cheguei nesse lugar, às vezes a pessoa acordava e já comia ali arroz, comia outras coisas, né? E eu fiquei assim, olha, cara, por que a gente segue nessa essa linha? Minha gente, isso bagunçou minha alimentação de um jeito. Mas eu achei interessante. E tantas outras situações, né? Você lida com o que é diferente e você passa a se questionar. Hoje, por que é que eu nunca fiz assim? Que interessante. Olha que interessante a forma como acontece aqui. Pode ser que eu possa adaptar isso, né? Então, eu fiquei curiosa e quero saber de vocês. Se houve alguma... Minha letra fica péssima nessa nossa, né, nesse nosso quadro interativo aqui, mas eu espero que dê para compreender. Houve alguma situação onde você se deparou com algo novo e que mudou algo ou alguma coisa, né, em você? Então, você anota e traz para a nossa próxima aula. A gente vai seguindo, né? A diversidade, ela é percebida com frequência como uma disparidade, uma variação, ao contrário da uniformidade e da homogeneidade em seu sentido primeiro e literal. Então, a gente já viu isso aqui e a gente vai passar, né? Então, olha só. Quando a gente fala de limites, de fronteiras, né, de territórios, porque é interessante observar que todo povo, toda comunidade, ela ocupa um espaço. E esse espaço ele tem seus limites, né? Então, o limite é o território da cultura. Presta atenção. O limite é o território da cultura. E a fronteira é o espaço. Presta atenção nisso aqui. De acordo com a cultura, por exemplo, um muro ele pode separar ou ele pode aproximar as pessoas. Olha aí esses muros. Eu tenho dois muros. Um é um muro de segurança em Israel e eu tenho um outro muro que é um muro grafitado na periferia de São Paulo. O que é que separa e o que é que aproxima, né? Então a gente vê a intencionalidade, a função desse muro aqui. E aqui mais que a função do muro, porque eu até digo que a função deles dois é igual. É separar mesmo, é apartar algumas pessoas de determinados espaços, né? Mas aqui mais que o muro, nessa segunda imagem, nessa imagem colorida que a gente está vendo, mais colorida, né? Porque a outra também é colorida, mas essa mais cheia de cor tem arte, que é uma manifestação cultural, que por estar aí, ela pode sim aproximar as pessoas. Ela está transformando, né, esse muro num painel, num mural. E aí isso traz essas aproximações, né? Então a gente vê isso. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, tá? Vamos seguindo. Então a gente vê essa questão da associação da cultura com esse espaço geográfico que se ocupa, né? Quando falo em muro, eu lembro que no momento que o ex-presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, ele levantou um muro para evitar a chegada, né, das pessoas que estavam, dos imigrantes, né, dentro dos Estados Unidos. E o que foi interessante é que alguns artistas e pessoas, outras pessoas, fizeram perfurações nesse muro e passou a vir pessoas aqui desse lado e eles botaram tipo uns balanços, umas gangorras, né? Então tinha crianças do lado dos imigrantes e as pessoas passaram a levar seus filhos, né? Como também uma forma de protesto para brincar nessas gangorras, que era um buraco no muro, e aí ficava um menino de um lado, outro menino do outro lado, para aproximar ao invés de apartar. Né? Então, muito bonita essa atitude, é bem marcante, né, na história dessas grandes imigrações que acontecem, e mostrando aí esse limite, né? O limite ao território da cultura e a fronteira
Vai ser o espaço. Então, cada povo tem o seu espaço de existência, de manifestação, né, das suas preferências, das suas crenças, das suas formas de vida. Então, a gente traz aí, né, expandir limites é explorar o lugar da cultura. Ampliar fronteiras é se conectar com espaços diferentes sem perder a identidade. E tem uma banda que eu sou muito fã que se chama Os Mutantes. Ela é uma banda antiga. Não é Os Mutantes, aquela novela que passou antigamente, não. Os Mutantes é uma banda que existiu, né, no tempo da Tropicália. E Os Mutantes era a banda que a Rita Lee cantava, né, com essa galera. E eles têm uma música, isso depois, já que Rita Lee já tinha saído até eu acho, que se chama assim, ó, Cidadão da Terra. É muito massa essa música, é um rock and roll muito bacana, bem psicodélico, mas é muito interessante a letra dessa música. Ele diz assim: não sou daqui, nem sou de lá, eu sou de qualquer lugar. Minha fronteira. Eu não lembro mais o resto, não. Eu sei que ele fala: não sou daqui, não sou de lá. Eu sou de qualquer lugar. Então, fala justamente sobre essas questões, né, de expandir os seus limites. Expandir os limites é explorar o lugar da cultura. Quando você se abre, você explora esse lugar da cultura. E expandir limites não é só derrubar um muro e atravessar para o outro lado, não. É quem botou o muro entender a necessidade de algumas pessoas de entrarem naquele espaço e permiti-las vivenciar essa experiência, né? Então, ampliar essas fronteiras é você se conectar com espaços diferentes, mas sem perder a sua identidade. Certo? A gente é o que é. Nós estamos aqui há meses trabalhando o autoconhecimento. Estamos tentando chegar nesse entendimento de quem somos, não é? A gente está tentando auxiliar com isso, tá bom? E quando a gente se conecta com os diferentes, a gente amplia fronteiras, né? Mas isso não quer dizer que você vai perder a sua identidade. O que pode acontecer são as transformações internas, né? A gente vai mudando uma coisa ou outra, mas na nossa essência a gente permanece ali com a nossa identidade, tá certo? Então, olha só, a sociedade brasileira, por exemplo, ela possui uma grande diversidade. Veja no quadro como a composição étnica, né? Segundo a classificação do IBGE. Então, a gente tem aqui a população residente por cor ou raça no nosso país. 42, quase a metade, 42,7% do nosso povo se considera branco. 9,4% se considera preto. A maioria do nosso povo se considera pardo. Amarelos e indígenas estão aqui com cerca de 1%. Certamente há um número muito maior de pessoas indígenas e na nossa população, mas as pessoas não mal se identificam, né, como tal. Então, olha só, observando, né, ainda essa classificação, essa composição étnica, né, de que etnia você faz parte? Eu posso perguntar, você se considera branco, negro, né, uma pessoa branca, preta, parda, amarela, indígena? Então, a gente pode dar essas opções ou deixar a pessoa responder abertamente, né? Então, isso é bem interessante. Olha só onde é que está concentrada. Olha esse mapa, gente. O que é o azul? São a quantidade, né, da população branca. Onde tem um azul mais escuro, é porque mais de 90% das pessoas é branca. O que mais chama a atenção é que nós vamos ter estados, né, ali na região norte, principalmente, majoritariamente considerados indígenas, raríssimos estados aqui, ó, alguns pontos no mapa, alguns pontos bem isolados, e a grande maioria do nosso mapa, ele está aqui em povo pardo.
O Brasil é pardo? É isso, professora? Parece que se considera assim, né? Olha só, uma aparição. O querido professor Adriano acaba de chegar no momento que eu estou mostrando um mapa. Olha aí as coincidências do nosso geógrafo. O nosso mago da geografia chega na hora que eu estou mostrando um baita de um mapa aqui. Nosso povo é pardo, Adriano. Tá aí dizendo esse mapa do IBGE. Né? A população considerada branca está, em sua maioria, lá nas regiões mais abaixo do nosso país. Sul, Sudeste, né? Então, a gente vê que quando as pessoas se auto-identificam dentro desses aspectos, a gente vê que a maioria é parda. E o que é o pardo? O que é que vai ser a pessoa parda? Bora parar para pensar. Quem é que vai ser esse pardo? O pardo, nosso país, ele é um país colorista, né? Vai ser considerado negro quem tem a pele mais escura, professor, é isso? Não necessariamente, né, no fator identidade, mas as pessoas, né, se auto-identificam como pardas porque não se consideram tão negras, né, negras a pretas, não tem a pele tão preta a ponto de se autodeclararem negras ou pretas, e também não se consideram pessoas brancas. E aí fica todo mundo aí meio que no bolo do pardo. É interessante, né? Então, olha só, cadê o povo preto? Me conta nesse mapa. Aqui no Piauí não tem preto? Tem e é muito. Mas quando a gente traz para a autoidentificação, a gente vê esse resultado. E olha outra coisa interessante. Isso aqui, quando a gente dá a opção, né? Se eu fosse perguntar aqui, para todos os que estão aqui no nosso estúdio, a gente tem aqui. Vocês se consideram brancos, pardos, indígenas ou pretos? Eu dou essas 4 opções. Beleza. E aí a gente vê que a maioria das pessoas vai se considerar parda. Agora, quando eu pergunto, né? Quando o IBGE pergunta, declare sua etnia ou a sua identidade. Olha o tanto de respostas que vem além dessas 4. Branca, morena, parda, preta, negra, morena clara, amarela, mulata, clara, escura, morena escura, brasileira, indígena, japonesa. Olha o tanto de nomenclaturas distintas quando a resposta pode ser aberta. Então, alguns se consideram brancos. Se você observar, todo mundo aqui, ó, até aqui, tem branco. Todo mundo que poderia talvez ser considerado preto está aqui trazendo, né, outros nomes. É um fato a ser comentado em um outro momento, né? E aí, os estrangeiros que moram no Brasil também gostam de se identificar como brasileiros. Então, a gente tem aqui, ó, africanos, alemãos, árabes, brasileiro, espanhola, indígena, italiana, japonesa, judaica, negra, portuguesa e outros. Então, a gente observa que o IBGE traz esses dados interessantes e a gente vai ter um momento para comentar, né, sobre essas informações dentro da diversidade cultural. A gente vai deixar aqui algumas atividades para que vocês finalizem, né, esse nosso momento. Temos aqui 3 ou 2 questões, deixa eu ver, duas questões. A primeira, uma questão objetiva, que vocês vão respondê-la, tá bom? E a segunda, uma questão discursiva. Eu quero essa resposta, essa que é a atividade que vocês devem entregar para a mediação, tá certo? Converse com seus familiares e pessoas próximas e pergunte a eles o que é cultura. Peça que eles citem algo que faça parte da sua cultura e a origem disso. A resposta será comentada na próxima aula. Então, segunda-feira que vem, a gente vai fazer o comentário acerca dessas atividades aqui. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo momentinho, dessa mais um momento gravado para vocês. Então, eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. A gente se encontra logo, logo. Tragam as respostas das atividades para a aula ficar show! Um cheiro e até mais!